A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Hoje, solenidade de Pentecostes. Celebramos hoje a grande festa, solenidade de Pentecostes. O evangelho deste domingo é João 20, 19 a 23. Ouçamos. Ao amanhecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus diz: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Meditemos o texto do Evangelho de São João na solenidade de Pentecostes. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, os saudou, dizendo: A paz esteja convosco. A mesma saudação do nosso Papa Leão XIV, quando se apresentou à igreja em Roma. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. As portas fechadas por medo e o sopro do Espírito. O Espírito que penetra repousa sobre os apóstolos e os envia em missão, que invade o nosso mundo, o transforma e nos liberta. As portas do medo fecham a existência e levam à morte. O Espírito, pelo contrário, rompe com o mundo do medo, abre as portas da morte e renova a face da terra. A solenidade da liturgia de hoje canta a presença suave e forte do Espírito. O Senhor, celebrado no domingo passado como aquele que, encoberto pela nuvem, deixou o sopro do Espírito como a sua herança. O sopro da vida nova que recebemos e nele despertamos para a grandeza da filiação divina. Somos todos filhos e filhas da liberdade, de um novo mundo sem portas, sem medo, porque o mundo do Espírito Santo. Na primeira leitura de hoje, como os discípulos estavam reunidos e o vento encheu a casa onde estavam sentados, ouvimos: Eles se encontram na casa. O Evangelho de João não fez ver os discípulos em casa, mas na casa do medo, com as portas fechadas. É na casa do medo que o Senhor se apresenta aos discípulos, e é na casa que o Espírito pousa sobre cada um deles. É na casa do medo, do fechamento, que o Senhor os saúda, sopra sobre eles e diz: Recebei o Espírito Santo. É na casa do medo que os discípulos ficam cheios do Espírito e falam em outras línguas. São levados para a casa do Espírito. O Espírito os invade, rompe o medo, o fechamento, abre para a liberdade, envia em anúncio a força que o Espírito concede. Sim,
Agora habitam a casa das línguas de fogo, o fogo do amor, que transforma e constrói a casa do acolhimento, casa-abrigo, casa-perdão, casa de Deus. O medo tomara conta e por isso nada mais natural que trancar as portas e fechar-se. Quando o medo avança, advém o desejo da proteção e se entra na casa trancando-se as portas, o medo da casa fechada, a porta trancada, a não liberdade. A casa é a morada, o lugar do encontro, o lugar do convívio, o lugar da cordialidade, da cotidianidade. A casa é nossa referência, de lá saímos, para lá voltamos. Nascemos na casa, vivemos na casa, deixamos a casa, nós construímos casas. É que gostamos de voltar para casa, estar em casa, e sentimos quase a necessidade de voltar para casa. Sim, a casa é sempre um verdadeiro mundo. A nossa vida. Mundo das relações, sonhos, projetos, frustrações, realizações, partilha. A casa do amor. Os discípulos viviam no mundo fechado, mundo do medo, do abandono, da orfandade, mundo cujo horizonte se tornara estreito, tendendo à morte. O mundo em que habitavam era um mundo do sonho desfeito, mundo sem projetos. O Senhor morrera e subira ao céu. O Senhor fora encoberto pela nuvem, descer aos olhos, desaparecer aos olhos. Viviam no mundo sem respiro, sem horizonte, moviam-se no mundo do medo, do fechamento, sem liberdade. E Jesus não havia feito o anúncio da boa nova, da boa notícia, da liberdade? A nuvem que encobrira o Senhor encobrira também as suas existências. A grandeza da narrativa de São João e a sua surpresa é o Senhor rompendo as portas deste mundo fechado, do mundo do medo, sem liberdade. Ali, no meio do fechamento, ali ele se manifesta e envia o Espírito sobre eles. Recebei o Espírito Santo. Na primeira leitura, os discípulos na casa onde estavam reunidos, na casa que habitavam, recebem o Espírito já não apenas como sopro suave, mas como um vento impetuoso. O vento impetuoso enche a casa onde estavam sentados e o Espírito irrompe no meio de um mundo do medo, no mundo fechado, e recria o mundo que os habita. Ele é impetuoso. É que o Espírito renova a face da terra, renova o mundo do medo, abre as casas. E no mundo do medo do fechamento, na terra do medo do fechamento, se fala a linguagem da desesperança, a linguagem sem horizonte, linguagem dos desvalidos. Mas quando o Espírito se manifesta na finitude humana, na casa do mundo do medo, as línguas de fogo repousam sobre cada um e eles falam muitas línguas, mas sempre uma mesma língua, a do Espírito. Quando o Espírito rompe o mundo do medo, liberta e recria a casa, o mundo do amor, e todos falam a língua onde todas as línguas são compreensíveis. A palavra se torna audível nas mais diferentes formas, sons e expressões. A língua de fogo, aquele fogo que não queima, no dizer de um autor antigo, acendeu a vida nova, a existência nova, gerou corações novos, cheios de palavras benditas. Cumpriu-se neles quanto foi profetizado nos tempos antigos. Não existe narrativa, não existe linguagem de que não se ouça o som. É o mesmo Espírito. Então o vento forte não rompeu, não destruiu a casa, mas a vivificou, a transformou, e nela se fala a linguagem de um único e mesmo Espírito, porque o Espírito é forte, mas ao mesmo tempo suave. É o mesmo Espírito que fala em todas as línguas, povos e nações, nos diz Santo Agostinho. Os discípulos já não vivem mais no mundo do medo, do isolamento, mas livres, com a linguagem livre, anunciam a presença de Deus que cria outros mundos, outras relações, outra linguagem, sem medo, não isolados, fechados, mas homens livres, homens do Espírito, que agora anunciam a vida nova, o novo reino. Fazem do mundo a morada do Espírito e começam a falar conforme o Espírito os impelia falassem. Não teme mais o frio, a fome, as adversidades, as perseguições, as prisões, as condenações, as discussões, a morte.
Quando o Espírito sopra vigorosamente, penetra o mundo dos homens e desce como fogo que aquece e ilumina, nada é demais, tudo é possível. Quando o fogo do Espírito penetra o coração do discípulo, uma nova força os mantém os passos, uma nova alma, uma nova ânima o conduz pelas estradas da vida. Não existe mais impérios, nem grandes impérios como o Império Romano. Não existe mais poder que os amedronte, nem o poder do sinédrio. O discípulo, que é discípulo, a discípula, que é discípula, é livre, sempre livre, na força suave e forte do Espírito Santo. E realmente, queridos irmãos, queridas irmãs, o Espírito se manifesta na finitude, na casa, no nosso mundo, e rompe com os mundos dos nossos medos e fechamentos, nos liberta e nos faz caminhar, peregrinos da esperança. O medo, a casa fechada, não estaria indicando a nossa vida finita, a nossa finitude, onde estamos no sofrer do medo que a liberdade do Evangelho nos propõe. Mas também nós, como discípulos, apesar de termos acompanhado o Senhor, termos ouvido seus ensinamentos, temos participado de sua morte, temos visto ressuscitado na meditação das narrativas do Evangelho, permanecemos presos às vezes ao medo de vivermos aquela liberdade estupenda de filhos e filhas de Deus. Ouvimos, sabemos, aprendemos tudo sobre Jesus, o Cristo, mas continuamos com os nossos receios, com as nossas reticências, com nossos medos, continuamos com a casa fechada devido às nossas inseguranças e capacidades. Vivendo-nos no mundo fechado de nós mesmos e não encontramos palavras, linguagem que aqueça e ilumine. Perdemos as forças interiores, o vigor, a incandescência de vermos para além da nossa realidade e perdemos a sensibilidade que nos deixa ser força de Deus, vigor de Deus. Mesmo assim, nesse nosso mundo, nessa finitude, o Espírito continua sendo o vento forte e suave, sendo o fogo do amor que nos penetra. O maravilhoso é justamente que a nossa situação existencial concreta, a nossa finitude, o nosso medo e fechamento, se torna o lugar do encontro com o Espírito Santo. Ali somos saudados e sobre nós vem o sopro do Espírito. É na nossa finitude que fazemos a experiência do vento que enche a casa e abre as portas, e na finitude recebemos nova fala, nova linguagem, audível em todas as línguas. No encontro do Espírito na nossa finitude, nada é destruído, tudo é redirecionado, tudo é recriado, tudo é refeito. O Espírito renova a face da nossa existência. Quanta grandeza, queridos irmãos, queridas irmãs, quanta nobreza, quanta fineza, quanta força, quanta suavidade, quanto fogo, quanta luz, quanto aquecer, quanto refrigério que o Senhor gratuitamente doa a nós, seus filhos e filhas, na força e suavidade do Espírito Santo. Então, queridos irmãos e irmãs, busquemos na abertura da alma, no desejo humilde de acolher o Espírito Santo que cria novo mundo, novo céu e nos presenteia uma alma nova. Coloquemo-nos à espera reverente como discípulos. Assim suplicamos: vinde, Espírito Criador, visitai e enchei os nossos corações com vossos dons. Iluminai nosso entender, enchei nossos corações de amor. Encorajai nossa fraqueza com a força da eternidade. Dai-nos a sabedoria que de vós tudo esperar, o entendimento para em vós crer, a ciência para em tudo vos buscar, o conselho para sempre vos encontrar, a fortaleza para de vós viver e esperar, a piedade para vos adorar e o temor para em tudo vos reverenciar. Então digamos, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, vinde, Espírito Santo. Sim, no Espírito Santo, peregrinos da esperança. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouçamos uma homilia belíssima de Papa Francisco em Pentecostes 2021. Virá o Espírito que eu vos hei de enviar da parte do Pai. Com estas palavras, Jesus promete aos discípulos o Espírito Santo, o dom supremo, o dom dos dons.
E fala do Espírito usando uma palavra particular, misteriosa, Paráclito. Debrucemo-nos hoje sobre esta palavra que não é fácil de traduzir, pois encerra vários significados. Substancialmente, Paráclito significa duas coisas: consolador e advogado. O Paráclito é o consolador. Todos nós, especialmente em momentos difíceis como esse que estamos a atravessar devido à pandemia, procuramos consolações. Muitas vezes, porém, recorremos só a consolações terrenas que depressa se extinguem, são consolações momentâneas. Hoje, Jesus nos oferece a consolação do céu, o Espírito, o Consolador perfeito. Qual é a diferença? As consolações do mundo são como os anestésicos, oferecem um alívio momentâneo, mas não curam o mal profundo que temos dentro de nós. Insensibilizam, distraem, mas não curam pela raiz. Agem à superfície, ao nível dos sentidos, dificilmente ao nível do coração. Com efeito, só dá paz ao coração quem nos faz sentir amados tal como somos. E o Espírito Santo, o amor de Deus, faz isso. Como o Espírito age no nosso espírito, desce o mais íntimo de nós mesmos, visita o íntimo do nosso coração, pois é das almas hóspede amável. É a ternura de Deus em pessoa que nos deixa sozinhos, que não nos deixa sozinhos. E o fato de estar com quem vive sozinho já é consolador. Irmão e irmã, se sentes a negritude da solidão, se trazes dentro um peso que sufoca a esperança, se tens no coração uma ferida que queima, se não encontras a via da saída, abre-te ao Espírito. Como dizia São Boaventura, onde houver maior tribulação, ele leva maior consolação. Não faz como o mundo que na prosperidade consola e adula, mas na adversidade troça e condena. Assim faz o mundo. Assim faz sobretudo o espírito maligno, o diabo. Primeiro lisonjeia, faz sentir invencíveis. As lisonjas do diabo fazem sentir crescer a vaidade, e depois atira-nos ao chão e nos faz sentir errados. Joga conosco. Faz todo o possível para nos derrubar enquanto o Espírito da ressuscitado nos quer levantar. Olhemos os apóstolos, estavam sozinhos naquela manhã, estavam sozinhos e perdidos, com as portas fechadas pelo medo, viviam com temor, tendo diante dos olhos todas as suas fragilidades e fracassos, os seus pecados. Tinham renegado Jesus. Os anos transcorridos com Jesus não conseguiram mudá-los, continuavam a ser os mesmos. Depois recebem o Espírito e tudo muda. Os problemas e defeitos permanecem os mesmos, mas eles já não os temem, porque não temem sequer quem pretende fazer-lhes mal. Sentem-se intimamente consolados e querem fazer transbordar a consolação de Deus. Antes eram medrosos, agora só têm medo de não ser testemunhas do amor recebido. Jesus profetizara: o Espírito dará testemunho a meu favor e vós também haveis de dar testemunho. Avancemos um passo, também nós somos chamados a dar testemunho no Espírito Santo, tornar-nos paráclitos, isto é, consoladores. Sim, o Espírito pede de nós para darmos corpo à sua consolação. E como podemos fazê-lo? Não fazendo grandes discursos, mas aproximando-nos das pessoas, não com palavras empoladas, mas com a oração e a proximidade. Lembremos-nos de que a proximidade, a compaixão e a ternura são estilo de Deus sempre. O Paráclito diz à Igreja que hoje é tempo da consolação. É o tempo do anúncio feliz do Evangelho, mais do que do combate ao paganismo. É o tempo de levar a alegria do ressuscitado, não para nos lamentarmos do drama da secularização. É o tempo para derramar o amor sobre o mundo, sem abraçar o mundanismo. É o tempo para testemunhar a misericórdia mais do que inculcar regras e normas. É o tempo do Paráclito. É o tempo da liberdade. É o tempo do Espírito. O Paráclito é o advogado. O segundo ponto.
No contexto histórico de Jesus, o advogado não exercia suas funções como hoje. Em vez de falar pelo acusado, costumava ficar junto dele, sugerindo ao ouvido os argumentos para se defender. Assim faz o Paráclito, o Espírito da Verdade, que não nos substitui, mas defende-nos das falsidades do mal, inspirando-nos pensamentos e sentimentos. O faz com delicadeza, sem nos forçar, propõe sem nos impor. O espírito da falsidade e o maligno faz o contrário, procura constranger-nos, quer fazer-nos acreditar que somos sempre obrigados a ceder às más sugestões, aos impulsos dos vícios. Esforcemo-nos, então, por acolher 3 sugestões típicas do Paráclito do nosso advogado. São 3 antídotos basilares contra 3 tentações atualmente muito difusas. O primeiro conselho do Espírito é viver no presente. No presente e não no passado nem no futuro. O Paráclito afirma o primado de hoje contra a tentação de fazer-se paralisar pelas amarguras, nostalgias do passado ou de focar-se nas incertezas do amanhã e deixar-se obcecar pelos temores do futuro. O Espírito lembra-nos a graça do presente. Não há tempo melhor para nós agora e aqui, onde estamos, é o único e irrepetível momento para fazer o bem, fazer da vida uma dádiva. Vivemos sempre o presente no amor. Depois o Paráclito aconselha, procura o todo, não a parte. O Espírito não molda indivíduos fechados, mas funde-nos como uma igreja na multiformidade da verdade dos carismas, numa unidade que nunca é uniformidade. O Paráclito afirma o primado do todo. E no todo, na comunidade que o Espírito gosta de agir e inovar. Olhemos para os apóstolos. Eram muito diferentes entre eles. Por exemplo, havia Mateus, um publicano, que colaborara com os romanos. Simão, chamado Zelote, que a ele se opunha. Tinham ideias políticas opostas, visões do mundo diferentes. Mas quando recebem o Espírito Santo, aprendem a dar o primado não aos seus pontos de vista humanos, mas ao todo de Deus. Hoje, se dermos ouvidos ao Espírito, deixaremos de nos focar em conservadores e progressistas, tradicionalistas e inovadores, de direita e de esquerda. Se fossem esses os critérios, significava que na igreja se esquece o Espírito Santo. O Paráclito impele a unidade, a concórdia, a harmonia das diversidades, faz-nos sentir parte do mesmo corpo, irmãos e irmãs entre nós. Procuremos o todo. E o inimigo quer que a diversidade se transforme em oposição e por isso faz com que se torne ideologia. Devemos dizer não às ideologias e sim ao todo. Por fim, o terceiro grande conselho coloca Deus antes do eu. Está aqui o passo decisivo da nossa vida espiritual, que não é uma coleção de méritos e obras nossas, mas humilde acolhimento de Deus. O Paráclito afirma o primado da graça. Só deixaremos espaço ao Senhor se nos esvaziarmos de nós mesmos, só nos encontrarmos a nós mesmos se nos entregarmos a Ele, só como pobres em espírito e que nos tornemos ricos do Espírito Santo. Isto vale também para a igreja. Com as nossas forças não salvamos ninguém, nem sequer a nós mesmos. Se estiverem em primeiro lugar os nossos projetos, as nossas estruturas, os nossos planos de reforma, então decairemos no funcionalismo, no pragmatismo, no horizontalismo e não produziremos fruto. Os ismos são ideologias que dividem, que separam. A igreja não é uma organização humana, é humana, mas não é apenas uma organização humana. A igreja é o templo do Espírito Santo. Jesus trouxe o fogo do Espírito à terra e a igreja reforma-se com a unção, a gratuidade da unção da graça, com a força da oração, com a alegria da missão, com a beleza desarmante da pobreza. Coloquemos, pois, Deus sempre em primeiro lugar. O Espírito Santo, o Espírito Paráclito, consolai os nossos corações. Fazei-nos missionários da vossa consolação, Paráclitos da misericórdia para o mundo. Ó nosso advogado, suave inspirador da alma, tornai-nos testemunhas do hoje de Deus, profetas da unidade para a igreja e a humanidade, apóstolos apoiadores da vossa graça, que tudo cria e tudo renova. Amém.
Que palavras bonitas e profundas de Papa Francisco na solenidade de Pentecostes. Que esse Espírito, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, nos acompanhe, nos ilumine, nos fortifique. Lembremos os nossos aniversariantes. Aniversário natalício, dia 8, Monsenhor José Carlos Sabino de Andrade. No dia 9, Padre Paulo César Ferreira. E aniversário de ordenação, dia 8, Diácono Francisco da Silva. Dia 8 também, Diácono Jesus Vaz dos Santos. Também dia 8, Diácono Luiz Lima da Silva. E aí também no dia 8, Diácono Miguel dos Santos Freitas. Que esses nossos irmãos, Deus os abençoe, os guarde, que possa exercer com alegria o ministério que receberam junto às nossas comunidades. Estamos, queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de Pentecostes, no Espírito Santo, peregrinos da esperança. Sejamos todos peregrinos da esperança, fortificados, guiados, iluminados, conduzidos pelo Espírito Santo que conduz a Igreja. Façamos a oração do jubileu. Pai que estás no céu, a fé que nos destes no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos corações pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. A Tua graça nos transforma em cultivadores dirigentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante de novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz de nosso Redentor. A Ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos encerrando assim o nosso programa. Que o Espírito Santo nos acompanhe, nos conduza. Próximo domingo já entramos ou voltamos ao tempo comum na nossa liturgia. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e uma abençoada semana a todos. Até o próximo domingo, se Deus quiser. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.